Bom dia, que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. E é um privilégio poder abri-la. E agradeço por tua companhia. Que Deus nos abençoe, né? Nós estamos dentro de um grande conflito e existem dois caminhos a seguir, dois senhores que disputam por nossa atenção. Então, nós temos uma escolha para fazer, a quem nós pertencemos. Há um pertencimento. Então, que Deus ajude que a palavra brilhe em nossos corações, para que a gente faça a escolha certa. Hoje, continuando, então, a luz vence a escuridão. Em Judas 3:4, que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos. O livro de Judas é um livro pequeno, o único capítulo que encosta lá em Apocalipse, né? Ele foi escrito em 65 depois de Cristo, um pouquinho antes, para cristãos amados em Deus Pai que guardados em Jesus Cristo. Então, isso está em Judas 1:1, né? Esses fiéis foram instados a lutar pela fé de uma vez por todas, que ele foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se infiltraram no meio deles sem serem notados. Então, eram pessoas ímpias que transformavam em libertinagem a graça da palavra de Deus, a graça do nosso Deus. Então, isso está em Judas 1, 3 e 4. Essa admoestação que foi dada, ela foi mais significativa ainda para os crentes na Idade Média, depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses, eles permaneceram como campeões da verdade. E eles acreditavam que Cristo era o único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo Jesus, como o único mediador entre Deus e os homens, e que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Isso está no livro O Grande Conflito também. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Sabemos que houve várias fases de perseguição, terríveis, mas Deus, Ele é tremendo, porque através da fé, Ele alcança o coração daqueles que são fiéis a Ele. Então, qual é a mensagem que está em Apocalipse 2:10? A mensagem que Jesus deixa para aqueles que procuram guardar no coração suas palavras: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, as palavras do Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja em Esmirna, que foi uma das fases também da igreja aqui na terra. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocava-se uma coroa na cabeça deles, em seu cortejo fúnebre. Então, João compara essa coroa terrena, colocada por ocasião da morte, com a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos contra as forças do mal. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e que viveriam com Ele para sempre. Então, a coroa da vida
apela a nós. Sofremos, mas uma vez recompensados, uma recompensa nos espera se fixarmos os nossos olhos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, quando o pecado entrou no mundo, Ele veio e foi a solução. Ele morreu por nós, Ele se fez pecado por nós, para que um dia nós pudéssemos viver a eternidade com Ele. Porque Ele morreu a nossa morte, a morte que nós era para morrer, Ele morreu por nós. A preço de sangue, Ele nos resgatou, porque estávamos perdidos e fomos achados por Ele. Então, o que encoraja você nas dificuldades? Que promessa reivindica nesse momento, nesses momentos, quando estamos com dificuldade, quando somos perseguidos, quando somos tratados como uma superstição, né? Qual é a promessa que você requer, reivindica de Cristo? Quando Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que Deus nos ajude a aprender com os nossos irmãos no passado, a mantermos firme naquilo que acreditamos, para o louvor e glória do nosso Deus. Deus nos abençoe neste dia, nos encha da sua bênção, da sua fé, em nome de Jesus. Amém.